Nas aulas anteriores, enfatizamos a pessoa do Espírito Santo, a necessidade de relacionamento com ele, de interação, definimos o selo do Espírito como estando ligado ao relacionamento com o Espírito Santo, e eu ainda quero seguir, desenvolvendo o mesmo conceito, ampliando o nosso assunto, e o tema dessa aula é Guiados pelo Espírito. Iniciaremos por uma promessa de Jesus. Em João, no capítulo 16, no verso 13, Nosso Senhor diz: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Jesus atribui ao ministério de ensino, de orientação do Espírito Santo, anunciando coisas que irão acontecer, enfatizando aquilo que tivesse ouvido. Jesus atribui a isso a frase: ele os guiará em toda a verdade. Podemos dizer que isso é uma característica na vida dos filhos de Deus, ser guiados pelo Espírito Santo. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 14, o apóstolo Paulo diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, que há uma liderança, que o Espírito Santo nos guia, que isso não apenas é uma promessa no sentido de um direito de algo que podemos experimentar, mas a clara sinalização de um intento de Deus é indiscutível. A primeira pergunta, e esse será também o primeiro tópico que eu quero abordar, a primeira pergunta e questionamento prático a ser feito é: como Deus deseja guiar os seus filhos? Então, no Salmo 32, nos versos 8 e 9, nós vemos a diferença entre uma instrução gentil, em contraste com o controle do cabresto que se usa para com os animais. O próprio Deus faz uso dessa ilustração, desse contraste. Ele diz assim, Salmo 32, 8 e 9, eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e, sob as minhas vistas, lhe darei conselho. Primeiro Deus fala de instrução, de ensinar o caminho, de dar conselho, mas no verso seguinte, o 9 diz: não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem você. Então Deus está dizendo: não é assim que eu quero guiar. Não seja como um animal sem entendimento, que tem que ser dominado, controlado num cabresto. Deus diz: eu quero controlar pela instrução, eu quero ensinar a vocês o caminho que deve ser seguido, eu quero dar conselhos a vocês. Então Deus está apresentando duas possibilidades e, obviamente, ele espera sensibilidade ao seu estilo de direcionamento. Já enfatizamos antes a importância de interação e uma delas é apresentar sensibilidade à direção e à orientação do Espírito Santo. Os resultados dependerão da nossa atitude. No verso seguinte, o 10 do Salmo 32, nós lemos: muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Ou seja, experimentar sofrimento nas circunstâncias ou a misericórdia, que significa escapar do sofrimento, depende muito se vamos agir como o cavalo ou a mula ou se vamos permitir sensibilidade à direção e à instrução de Deus. Em Atos 27, 21, o apóstolo Paulo se levanta naquele navio que está na iminência de naufragar, quando posteriormente irão parar na ilha de Malta, e ele diz o seguinte, o texto sagrado, Atos 27, 21, diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mais à frente nós vamos dizer qual foi a orientação que Paulo teve para dar o conselho que deu e não foi ouvido. Mas Paulo está dizendo, se o conselho fosse ouvido, esse dano e perda teriam sido evitados. Muitas vezes nós simplesmente estamos no meio de circunstâncias difíceis e presumimos que tinha que ser daquele jeito, que não poderia ser diferente, quando a Bíblia, em várias ocasiões, nos mostra que algumas circunstâncias, elas não apenas poderiam, mas elas deveriam ter sido evitadas. Então, me permita falar de uma promessa que remonta desde os dias do Antigo Testamento. E é o que eu quero, em segundo lugar, destacar aqui, ou classificar como sendo a voz no caminho. O que eu e você chamamos hoje de cristianismo, para indicar a coletividade, a expressão coletiva da nossa fé, ela era chamada no passado, no próprio livro de Atos, de o caminho.
Os próprios cristãos se referiam à sua fé como sendo o caminho, os de fora que falavam mal se referiam à seita intitulada O Caminho, intitulado pelos próprios seguidores, né? Portanto, essa ideia e o conceito de caminho é significativo, e é importante que a gente veja que desde os dias do Antigo Testamento Deus já se utilizava disso. Em Isaías, no capítulo 30, no verso 21, a Escritura diz: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Deus está falando de um caminho do qual ninguém deveria desviar, mas ele está dizendo: se desviar, seja para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de vocês vai redirecioná-los. Este é o caminho, ande neles. Isaías 35, 8, nós lemos: e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo seja um tolo, não se perderá. Outras traduções diz: nem o louco errará o caminho. Então, está falando de um caminho que não é para o ímpio, é um caminho santo. Para quem é? Para o povo de Deus. É nesse caminho santo, que não é para o ímpio, que haverá uma voz nos dirigindo. Ou seja, o Senhor não prometeu apenas um caminho, ele prometeu uma voz que nos guiaria no caminho. O Senhor não prometeu apenas um trilho no qual eu e você nos moveríamos. Ele nos prometeu um líder, um guia. Olha o que diz a profecia de Zacarias, o pai de João Batista, em Lucas capítulo 1, versos 78 e 79. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, uma referência a Cristo, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir nossos pés pelo caminho da paz. Ele, pelo Espírito de Deus, está dizendo que Deus iria dirigir nossos pés no caminho. Então a pergunta é: como Deus nos dirige pelo caminho? Obviamente a forma primária, principal, a maneira pela qual julgamos todas as outras, diz respeito à Escritura, a palavra de Deus. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, ou, dependendo da versão, para os meus caminhos. Agora, honestamente, embora a gente se mova por tudo aquilo que a palavra de Deus diz, por aquilo que ela nos orienta, né? De maneira geral, podemos dizer que as instruções da Escritura são genéricas para o povo de Deus como um todo. Elas não trazem instruções personalizadas para cada indivíduo. Por exemplo, se você quiser saber onde pregar o evangelho e for buscar isso na Escritura, você vai ver Jesus dizendo: façam discípulos de todas as nações, pregue o evangelho a toda a criatura. Mas a pergunta é: cada um de nós, enquanto indivíduo, vai sair pregando no mundo todo e para todas as pessoas? Ou o cumprimento disso está mais para o coletivo, para a igreja, enquanto muitas vezes Deus pode ter planos personalizados para nós enquanto indivíduos? E nesse segundo aspecto, a direção que nós precisamos ter, ela não está na Escritura, ela deve vir do Espírito Santo, que quer dirigir nossas vidas. Quando Paulo queria pregar, por exemplo, na Ásia, a Bíblia diz em Atos 16 que o Espírito do Senhor Jesus o impediu. No futuro, a Ásia viria a ser o maior palco do ministério de Paulo, e provavelmente ele não estava errado em mirar a Ásia, mas ainda que fosse o lugar certo, com certeza não era a hora, não era o momento, e nós percebemos o como o Espírito Santo tem uma direção diferente para ele. Então, quando falamos desse direcionamento no âmbito pessoal, aí sim entra o que estamos enfatizando desde o início, a liderança do Espírito Santo. Por exemplo, o apóstolo Pedro não teria ido pregar na casa de Cornélio, que está registrado em Atos 10, pelo preconceito que ele tinha, olhando os gentios sobre a lente da lei de Moisés, ele os via como impuros e jamais teria pregado o evangelho. Foi a direção do Espírito Santo. Fala com ele por meio de uma visão. Depois diz para ele: alguns homens estão aí, vieram te chamar, vá com eles sem nada hesitar. É a liderança do Espírito Santo que o ajuda a executar esse projeto divino, né? Então precisamos entender que há sim, como Jesus disse, uma liderança. O Espírito nos guiará em toda a verdade. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, e muitas vezes essa direção diz respeito a áreas onde a palavra de Deus não fala de forma clara e detalhada. Em tudo aquilo que já temos a direção bíblica, o Espírito Santo, que inspirou a Escritura, ele não se contradiz. Mas naquelas áreas pessoais, precisamos
e devemos buscar a orientação do Espírito Santo. Agora, quando falamos da direção do Espírito Santo, alguns tornam o processo místico demais. A pergunta é, aonde Deus fala? Biblicamente falando, né, nós temos que reconhecer que Deus fala no íntimo, no coração. Em Hebreus, no capítulo 3, no verso 15, lemos, como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. Depois, né, em Hebreus 4, 7, ele vai citar o mesmo texto do Antigo Testamento. De novo, determina certo dia hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Logo, o que se presume é que o lugar onde Deus fala é no coração, né? Eu e você podemos confiar que o Espírito Santo ele deseja trazer direção nas nossas vidas. Em 1 de João, no capítulo 2 e no verso 20, a Bíblia diz, mas vocês têm a unção que vem do Santo e todos têm conhecimento. Ou seja, a unção do Espírito Santo na minha e na sua vida gera conhecimento e compreensão. Conhecimento e compreensão do quê? Não apenas, né, da doutrina, mas eu e você precisamos compreender que produz conhecimento e compreensão do plano pessoal de Deus. Olha o verso 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Olhamos para as Escrituras e percebemos, obviamente, Deus tentando trazer direcionamento para as nossas vidas, orientação clara e prática a respeito de como não apenas podemos, né, mas ainda podemos dizer, talvez, além de podemos, devemos ser dirigidos, guiados pelo Espírito Santo. Ele, de fato, quer nos conduzir nessa caminhada. Então, há uma unção que nos ensina. Isso é a direção do Espírito Santo. Agora, como, de fato, nós podemos experimentar de maneira bem prática a liderança do Espírito Santo? Porque quando falamos, ele fala no coração, né, para alguns isso pode simplesmente soar vago demais. Então, eu quero poder chamar a sua atenção a respeito disso, porque eu me lembro, quando ainda na adolescência, impressionado com um homem que eu via assim, ser usado por Deus para trazer uma palavra profética para a minha vida, falando dos segredos do meu coração, falando de detalhes daquilo que estava acontecendo na minha família, na vida do meu próprio pai. Eu fiquei muito impressionado e depois disso eu percebi Deus usar a vida desse homem no fluir dos dons e chegou o ponto onde realmente eu já não duvidava. Quando esse cara dizia assim, Deus me disse, eu olhava e dizia, poxa, não posso mais duvidar de tudo aquilo que eu tenho visto. E eu lembro de uma ocasião que eu fui falar com ele. Eu falei, será que você poderia me ensinar? Eu também gostaria de profetizar, ser usado por Deus, ser um instrumento de Deus na vida de outros, como você foi na minha, né? E na linguagem de um adolescente que nem entendia nada. Eu lembro de dizer, você pode me ensinar as manhas do negócio? Qual é o caminho das pedras? Porque eu também quero, né, aprender. E eu comecei a fazer um monte de perguntas para ele. Como é a voz de Deus? É voz de homem? É voz de mulher? É sempre a mesma voz? Tipo, quando atende o telefone já dá para reconhecer uma voz que é familiar. E quanto mais perguntas eu fazia, mais ele ria, né? E de repente eu olho para ele e falo, do que você está rindo? Ele falou, Luciano, eu não ouço Deus com o meu ouvido como que você está imaginando. E eu lembro que eu falei, se não ouve com o ouvido, ouve com o quê? Né? Ele falou, não, Deus fala comigo do lado de dentro. Eu falei, então você tem um ouvido do lado de dentro? Ele falou, não, Luciano, não é ouvir uma voz audível. Né? Ele falou, a maneira como Deus fala no íntimo é diferente. Né? A Bíblia diz, se hoje eu ouvir de sua voz, não endureça o coração. Ele fala no coração. Eu falei, mas como é que ele fala sem uma voz? E ele falou assim, olha, o seu problema é o mesmo de muitos clientes, é que vocês mistificam demais a experiência. Ele diz, é algo mais simples. Ele falou, tenta imaginar algo menos místico, não é uma voz de trombeta, não é uma visão espetacular. Ele falou, imagine algo interior mais simples, parecido com o pensamento ou o sentimento. Quando ele falou isso, a sensação que eu tinha é que alguém estava chutando, destruindo todos os castelinhos de areia que eu tinha fantasiado na minha cabeça sobre o que era a direção de Deus. Até porque cada vez que alguém dizia, Deus me disse, eu imaginava um cara andando por aí ouvindo vozes. Né? E quando ele está dizendo não ouve uma voz, quando ele falou que era parecido com pensamento ou sentimento, eu lembro que eu falei, então o que garante que não é você pensando ou sentindo? E nessa hora ele olhou para mim e falou, aquela palavra que eu te dei
revelando os segredos do seu coração que você não contou para ninguém. Era eu pensando ou sentindo? Eu falei, não, aquilo não tinha como ser você pensando ou sentindo. Ele falou, pois é. Ele falou, deixa eu te ajudar a entender como isso processa. Ele me deu uma aula bíblica muito clara sobre o assunto. Ele olha para mim e pergunta, você tem certeza da sua salvação? Eu falei, isso eu tenho. Ele falou, como é que você sabe que você é salvo? Jesus já te apareceu pessoalmente para dizer, meu filho, eu te garanti com o meu sangue, tudo está dentro. Eu falei, nunca vi Jesus. Ele falou, algum anjo te apareceu numa visão, uma cópia autenticada do livro da vida, número de protocolo tal, dizendo apresenta na entrada? Eu falei, também não. Ele falou, você nunca viu nada? Não. Nem o céu? Eu falei, também nunca vi o céu. Ele olhou para mim e falou, mas pelo menos você ouviu uma voz de trombeta anunciando o seu nome? Eu falei, também não. Ele falou, você nunca viu ou ouviu coisa nenhuma? Eu falei, não. Ele falou, você nem sabe se o céu existe. E você vem me dizer que tem certeza que está salvo? Como é que você sabe que está salvo? E olhei para ele e falei, eu sei porque sei porque sei. Eu brinco que se fosse hoje e voltasse no tempo, eu diria, como é que eu sei? Não sei, só sei que eu sei. Porque eu sabia que eu sabia que eu sabia. Eu só não sabia na época como é que eu sabia. Então ele simplesmente me ajudou a entender. Ele pega Romanos 8,16, que diz, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Outras traduções mais clássicas dizem, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O verbo testificar é sinônimo de testemunhar. Ou seja, ele estava dizendo, há um testemunho no nosso espírito, do lado de dentro. E é por isso que ele me ensinou, eu tenho conhecido muitas outras pessoas que usam a mesma nomenclatura, a chamar isso de testemunho interior. Eu vou definir esse nosso tópico que estamos explorando agora como testemunho no íntimo, mas caberia muito bem aqui a expressão testemunho interior, né? Porque é o testemunho do Espírito Santo no nosso espírito, ou seja, no nosso interior, no nosso íntimo. E falou, Luciano, se um assunto tão importante como esse, de segurança de salvação, Deus decidiu falar não necessariamente por meio de uma visão espetacular, nem por meio de uma voz audível, mas de um testemunho interior. O que te faz pensar que ele não possa usar a mesma forma ou maneira de falar para nos dirigir em relação às outras coisas? E de repente, pela primeira vez, eu falei, faz todo sentido que talvez ele use o mesmo processo. Posteriormente, eu viria a descobrir que Provérbios 20:27 diz, o espírito do ser humano, outras traduções dizem o espírito do homem, é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Ou seja, Deus tem uma lâmpada, um lugar onde ele dá luz, direcionamento. E nós precisamos entender que até com Jesus não foi diferente. Nós precisamos parar de pensar que Jesus realizou seu ministério, seus sinais, seus milagres aqui na terra como Deus. Ele se moveu como homem ungido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz claramente isso, Atos 10:38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, não diz porque ele era Deus, porque Deus era com ele. O homem Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Aliás, depois do batismo de João, a Bíblia diz que o Espírito o guiou ao deserto. Jesus, como homem, era guiado pelo Espírito Santo. E onde o Espírito Santo trazia direção? Marcos capítulo 2, dos versos 6 a 8, diz o seguinte, alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração, como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia, porque ele tinha dito paralítico, perdoados são os seus pecados. Então eles continuam pensando no coração, quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Olha o verso 8. E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes, por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? É lógico que ele está se movendo como homem, ele não sabe o que eles estão pensando. Jesus, na condição de homem, não usou atributos exclusivos da divindade. Ele não usou a onipresença, a capacidade de estar presente em todos os lugares, ele estava limitado a um corpo e a um lugar de cada vez. Ele não usou onipotência, a capacidade que só Deus tem de ter todo o poder. Nós vimos que Deus o ungiu com o poder do Espírito Santo. E ele também não usou a onisciência, a capacidade de saber todas as coisas. A Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, né, e conhecimento diante de Deus e dos homens. Então Jesus está sendo guiado pelo Espírito Santo, e o lugar onde o Espírito Santo traz a direção é no seu espírito. O verso 8 diz, Jesus percebendo imediatamente em seu espírito. É só olharmos o paralelo do tabernáculo. Hoje nós somos o santuário de Deus no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vemos que Moisés edifica a primeira casa para Deus. O tabernáculo era dividido em 3 ambientes. O átrio,
exterior, ou pátio, que era o chamado, né, o nome que se dava ao que hoje chamaríamos de o quintal da casa, e tinha também a tenda da revelação, a parte coberta. Alguém diria, são só duas partes. Não, a tenda da revelação era subdividida em dois ambientes que eram separados por um véu. O santo lugar, que era separado do santo dos santos, né? E nós percebemos três ambientes. O Novo Testamento, quando fala da casa de Deus, somos nós, nos apresenta também o homem como um ser tripartido. 1 Tessalonicenses 5:23 fala de espírito, alma e corpo. Ao mesmo tempo, Paulo fala do homem interior e exterior. O que é o homem interior? É a composição de espírito e alma, que Hebreus 4:2 diz que a palavra de Deus tem o poder de separar. Eles estão juntos, mas não são uma coisa só, são divisíveis, né? Assim como tinha aquela parte coberta da casa, dividida em dois ambientes, nós temos um homem interior dividido ou subdividido em duas partes. Assim como tinha a externa, nós temos o corpo. Qual era o lugar onde Deus falava? O santo dos santos, né? Então, nós podemos dizer que o átrio corresponde ao corpo, o lugar santo à alma, e o lugar onde a voz de Deus falava. Êxodo 25:22, Deus mandou colocar a arca no Santo dos Santos e diz, ali virei a ti e falarei contigo. Também, no ser humano, nós podemos dizer que esse é o lugar que Deus fala. Então, Romanos 8:16 é claro, o Espírito testifica onde? Com o nosso Espírito. Ele é a lâmpada do Senhor. Ele é o lugar, né, onde nós teremos a direção de Deus. Então, em Atos, no capítulo 27, nós temos um exemplo do testemunho interior. Atos, capítulo 27, de 9 a 11. O apóstolo Paulo, eu citei antes, quando Paulo diz, ó, vocês tinham que ter me ouvido. E a referência era desse versículo. Atos 27, de 9 a 11, diz assim, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Então, quando olhamos para isso, vemos que Paulo se levanta para dizer, senhores, vejo o quê? Apesar dele usar o verbo vejo o quê? Está mais para um antevejo, percebo, concluo, ou uma linguagem que os crentes gostam de usar, estou sentindo que. Paulo simplesmente tem algo dentro dele, né, que não parece ser claro o suficiente para ele simplesmente levantar, falar em nome de Deus, mas ele está dizendo, me ouçam, porque eu tenho um testemunho confiável. Né? O que percebemos lá na frente é Paulo dizendo, vocês tinham que ter me ouvido. Tudo isso poderia ter sido evitado. Agora, se eu e você aprendemos que há uma forma simples do Espírito Santo falar no nosso coração e de testemunhar, e começarmos a ficar mais sensíveis, nós podemos ter direcionamento para muito mais coisas do que imaginamos. Eu vejo muito crente dizendo, não, eu não ouço a voz de Deus, Deus não fala comigo. Já vi até a gente dizendo, olha, não vou duvidar que ele fala, porque Jesus disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz, mas eu espiritualmente devo ser surdo. Lembro, aliás, inclusive da pessoa que me falou isso depois de uma aula, onde eu falava sobre ser guiado pelo Espírito Santo. E na hora o Espírito Santo falou comigo, não por meio de uma visão espetacular, nem uma voz audível. Pergunta para ele, quantos dias já faz que ele vem acordando às 3 da manhã em ponto? Aquilo veio forte no meu espírito. Olhei para ele e falei, desculpa fazer uma pergunta. Há quantas madrugadas você já vem acordando às 3 da manhã em ponto? Ele arregalou os olhos e me questiona, como é que você sabe disso? Falei, só me responde. Ele falou, não sei dizer, são várias, são muitas. Eu falei, o que é que você sente quando acorda? Ele falou, uma vontade de orar. Eu perguntei para ele, o que é que você faz? Ele falou, pastor, isso não é hora de orar. Eu viro para o lado e durmo. Eu olhei para ele e falei, tu não tem nem cara que gosta de orar. Passa a acordar de madrugada, no mesmo horário, ele ainda me frisou, não era 2h59, nem 3h01, era 3 em ponto. Ele me disse que tinha um sono pesado e que isso nunca tinha acontecido antes, a não ser nessa sucessão de várias noites que de fato vinha acontecendo. Eu falei, você nem parece ter cara que tem vontade de orar, acorda toda a madrugada, o que nunca aconteceu com vontade de orar, e não parou para pensar que Deus está te chamando para isso?
cara de, puxa, nunca pensei nisso. E eu lembro que eu falei para ele, seu problema não é surdez espiritual, seu problema é estupidez espiritual, né? Alguém te fez acreditar que se Deus não fala da forma mais espetacular possível, ele não está falando. Ao longo de 35 anos, pelo menos, de vida no Espírito, eu tenho sido guiado pelo testemunho interior. Muitas vezes é o testemunho interior que me sinaliza, liga para alguém, pergunta isso, fala aquilo, experiências que as pessoas ficam, uau, como você ouve o Espírito Santo, como se fosse a coisa mais extraordinária do mundo. Eu tenho dito às pessoas, é a capacidade de prestar atenção no testemunho interior. Uma das vezes onde eu tive uma das experiências mais contundentes, eu viajava de Curitiba para São Paulo, estava atrás de um caminhão, né? E de repente aquele testemunho interior veio forte, saia de trás do caminhão. E a minha primeira reação foi, hã? E aquilo de novo, saia de trás desse caminhão agora. Eu simplesmente freiei, fui me afastando do caminhão, controlando o retrovisor, não vinha ninguém atrás de mim, nem na outra faixa. À medida que fui dando distância, eu simplesmente mudei de faixa e foi só o tempo de eu mudar de faixa. Aquele caminhão freia de arrastar as rodas. Se eu tivesse atrás do caminhão, não só teria batido atrás do caminhão, como ele freou muito antes que eu ultrapassasse, porque mesmo que eu tivesse reduzido bastante e ainda estivesse freando, ele freou mais do que eu. Deu tempo de eu ver o motivo do freio. Um ciclista tinha acabado de ser atropelado e eu vi o corpo saindo debaixo do caminhão. Como o eixo rodado era alto, o caminhão não tocou no corpo. Mas se eu tivesse atrás, quem teria passado por cima do ciclista teria sido eu, e eu fui grato a Deus. Eu posso te contar experiências de 3 décadas e meia, ouvindo, experimentando, desfrutando e constatando a liderança do Espírito Santo. E o mais surpreendente é que a gente só precisa aprender a prestar atenção em algo que é simples e se processa com uma clareza, ao mesmo tempo, impressionante quando você aprende a discernir, facilmente não ser percebida se não entendermos qual é o modelo bíblico. Em Colossenses 3,15, Paulo diz que a paz de Deus seja o árbitro, o juiz nos nossos corações. Eu aprendi isso com meu pai. Muitas vezes ele dizia, eu tomo decisões por ter ou não ter paz, porque a Bíblia diz que isso pode ser um juiz. Então, muitas vezes, meu pai falou, é como se acendesse um sinal vermelho dentro de mim, não vá. Quando minha mente quer me convencer de... Ele falou, às vezes é o contrário, né? Muitas vezes eu tenho um sinal verde quando a mente está dizendo, é loucura. E meu pai me dizia, aprenda a prestar atenção nessa paz ou falta de paz. É uma das maneiras como o testemunho interior se processa. Quanto mais eu e você prestamos atenção no testemunho interior, maiores serão as experiências. O próprio Jesus diz em Mateus 25, 23, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tem gente querendo ter experiências extraordinárias com o Espírito Santo, orando, pedindo isso, mas não dá atenção no mínimo do que ele fala. Em Ezequiel, no capítulo 20, de 1 a 3, a Bíblia diz que os anciãos se sentam diante do profeta, querendo consultar o Senhor, e Deus manda ele dizer, por que vocês vieram me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. E os argumentos que vêm nos versos seguintes, Deus diz, tudo que eu falei vocês não viram, por que é que eu vou falar mais? Então, algo que eu tenho aprendido é, se eu e você não obedecemos a direção de Deus que nós já temos, por que Ele nos dará mais? Uma das primeiras coisas que Abraão ouviu de Deus, sai da tua casa, da tua parentela. Apesar disso, ele leva Ló, seu sobrinho. Enquanto Ló, seu sobrinho, esteve com ele, Deus nunca mais voltou a falar mais nada com Abraão. A Bíblia diz, porém, em Gênesis 13, 14, que no momento em que Abraão se separou de Ló, o Senhor apareceu e agora novo direcionamento começa a ser trazido. Então, eu e você precisamos andar à luz daquilo que temos. Muitas vezes os crentes estão mistificando demais a experiência. Então, deixa eu dizer de forma simples como você pode perceber o testemunho do Espírito Santo. Você está numa roda de conversa e as pessoas começaram a contar piada. Lá no trabalho, na escola, onde quer que seja. De piada migraram para piada suja. E você não só está rindo, lembrando de algumas, contando, foi mexer no baú do velho homem, arrancou também piadas sujas, porque apesar de sujas, podem ser engraçadas tanto quanto até mais. Mas quando termina, algo dentro de você está dizendo, esse não é o seu lugar.
você não devia estar aí comendo lixo. Quem é que está fazendo isso com você? Não é só a sua consciência, é o Espírito Santo. Você mudou de roda de conversa, foi para a igreja, para a comunidade dos santos. E eles estão reunidos usando a língua como um chicote para falar mal de outro que não está lá. E daqui a pouco você entra, também fala mal de quem não pode se defender, e depois tem um desconforto dentro de você. Você não deveria ter falado do seu irmão dessa forma. Quem que está fazendo isso com você? O Espírito Santo. Então, se nós não prestamos atenção a esses pequenos impulsos, por que é que estamos esperando grandes experiências? Mas se aprendemos a seguir a liderança dele desde as mínimas coisas, certamente perceberemos que ele vai conduzir-nos na maneira de viver a vida cristã o dia a dia, vai nos permitir experiências extraordinárias, eu diria até mais, cada vez maiores, e quanto mais respondemos a esses impulsos, mais sensíveis nos tornamos. Não estou dizendo que você tem que orar todo dia, dobrar o joelho, né, na calçada, perguntando se vai atravessar a rua na faixa de pedestre ou não, mas precisamos estar sensíveis. E à medida que as coisas vão desenrolando, corresponder com ele. Essa correspondência, interação, como chamamos antes, comunhão ou relacionamento, como chamamos antes, é a maneira como se processa a liderança do Espírito. E é importante que você sejamos sensíveis, correspondamos e dessa forma possamos crescer no relacionamento com ele. Que o Senhor nos ajude a entender e a praticar essas verdades.